Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te peço para se inscrever aqui gratuitamente no canal. O procedimento é simples para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo para você a imagem, inscreva-se, passa o mouse em cima dela, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente, basta clicar em cima de inscrever-se e na sequência também você pode clicar nesse card aqui que está aparecendo e seguir os procedimentos para que você possa receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão. Isto é para você testar esse serviço aí no seu celular, no seu desktop, de forma gratuita durante um determinado período. Não só recomendações, informações relevantes durante o pregão, também as carteiras de ações que eu gero aqui semanalmente e mensalmente. Vamos então para a análise de hoje, onde eu vou falar sobre Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PETR4, Vale 3, CSMG 3, Goal 4, Gol 4, Elet 3, Qual 3 e ODPV 3. Ibovespa no dia de hoje, queda de 0,3%. Seguimos aqui com o Ibov indefinido, de forma lateral, mas agora fazendo um movimentozinho para baixo, ou seja, com máximas descendentes. Máximas e mínimas descendentes. Perdeu o mínimo pregão de ontem, mas não foi para baixo da média, que é um ponto positivo. Se o Bovespa faz um candle aqui fechando desse jeito um mês, seria um sinal positivo aqui para março. Ou seja, já abriu o mês de fevereiro fechando, já abriu o mês de março após um fechamento de fevereiro desse jeito aqui, aumentaria a probabilidade de subida do índice. Ou mesmo se terminar o mês de fevereiro nessa enrolação aqui, ficando aqui mais de lado, também março, se começasse dessa forma aqui, seria algo muito bom para o mês de março, para trazer uma expectativa e também para sair dessa indefinição que a gente tem em diversos gráficos, em diversos ativos. Logicamente que o Ibov é uma média, ele representa ali o que está acontecendo em média com uma cesta aí mais ou menos de uns 60 ativos, por volta de 60 ativos. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Nos futuros, a gente pode ver aqui no mini índice um dia de queda de 0,23% nesse momento, também um candle de indefinição, se sustentando em cima da média. Então, cenário de indefinição de curto prazo, assim como o Ibovespa, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, temos também a indefinição da tendência, né? A gente tem isso aqui, esse movimento aqui de subida, esse movimento para baixo, esse movimento de subida, esse movimento para baixo, enfim, indefinido. Ideal seria o quê? Aquela situação de gerar sinalização de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, se abrir caindo, para baixo dessa região aqui dos 97.810 pontos, né? Ou seja, toda essa região aqui de um gap anterior que vem funcionando aqui como suporte, funcionou aqui como suporte, aqui muito próximo, aqui fechou abaixo, já voltou para cima, enfim, abaixo dessa região, muito mais interessante para pivô vender, fazer venda através de pivô de baixa ou de alta. Se chegar aqui patinando nessa região, bateu na região de suporte, gerou superação da máxima da hora anterior, ou mesmo na meia hora anterior, no gráfico de 30 minutos, fica mais para se buscar operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Ou seja, para se buscar trabalhar dentro da congestão. Então, de se ter um movimento aqui e voltar lá para a zona de resistência. Resistência principal nesse momento é essa aqui, ó. Toda uma região aqui que era resistência anterior, aqui veio para cima, voltou para baixo, aqui funcionou como resistência, aqui funcionou como resistência novamente. Enfim, só traçando aqui já com um gráfico mais limpo, essa região aqui como resistência. Ou seja, abriu aqui subindo, dá para se buscar operação de compra, dá fundo ascendente ou pivô de alta, se fechar a primeira hora de pregão para cima da média de móvel de 13, dá para se buscar operação de compra através de fundo ascendente, preferencialmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas ficando atento justamente com essa zona aqui de resistência, uma região ali na faixa dos 98.345 a 375 pontos, 345 a 375 pontos, zona de resistência mais importante para o mini índice. Se abrir aqui de maneira muito forte, já gerando pivô de alta, melhor ainda para se buscar operação de compra no mini índice. Vamos então aqui para o dólar. Dólar no dia de hoje, queda fechando para baixo da média. Fazia alguns dias aí que não conseguia fechar abaixo da média, fechou abaixo da média. A perda dessa região aumentará a probabilidade do dólar entrar num movimento um pouco maior de baixa. Então, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, o que a gente tem no gráfico de 60 minutos? A tendência ainda está indefinida. Tem topo descendente, mas já gera aqui fundo ascendente. Funda onde? Em cima no patamar de suporte.
Ou seja, se o dólar, depois dessa movimentação fraca para cima, gera uma abertura para baixo, vindo para baixo dessa região de suporte, abrindo aqui para baixo, topo descendente, pivô de baixa no dólar, abaixo preferencialmente do topo descendente dos 3.724,50, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora. Ou mesmo, se abre subindo aqui e gera topo nessa região aqui junto das médias, ou seja, um topo preferencialmente para baixo dos 3.737,50, vai ficar mais para se buscar a operação de venda também de day trade na ponta vendedora através de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para se buscar a operação de compra, o ideal seria uma abertura mais forte para cima dessa região aqui, pelo menos. Eu vou jogar no gráfico de 30 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo mencionar, que é essa região aqui, ó, bem testada. A região ali na faixa dos 3.740, aqui na faixa só o valor exato é 3.740,5. Vem aqui para cima, gera fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra. Nesse momento está se desenhando mais para venda, ou seja, um movimento fraco para subir, batendo aqui nessa região, abertura para baixo, mais para venda, perda dessa região de suporte no G60, no G30 ou no G60, tende a abrir espaço para o dólar vir a buscar toda essa região aqui de suporte mais para baixo. Uma região primeiramente ali na faixa dos 3.708, depois tem 3.704 e 3.701,50. Então, apontaria mais para se buscar essa região aí de suporte a favor justamente do movimento de baixa no gráfico diário. Partindo para as ações, a PETR4 no dia de hoje apresentou aqui uma alta, apresentou, porque já fechou, uma alta de 1,88%. Recomendei uma compra no ativo na superação da máxima do pregão de anteontem, ou seja, de R$ 27,03, uma compra em 27,04. Essa compra foi executada nessa formação aqui de fundo em cima da média, na expectativa de se ter esse movimento de subida a favor da tendência de alta de médio prazo, a favor da tendência de alta de curto prazo. Enfim, essa é a ideia em cima dessa operação da PETR4. Passando os dados dessa entrada, passando os dados aqui da compra da PETR4, 27,04. Stop dessa operação em 26,56, abaixo dessa região de fundo que ela montou aqui no gráfico diário, esse fundo ascendente. 26,56, o ponto de stop. Isso proporciona um risco ali em torno de 1,78%, alocando 24% do capital total em cima dessa operação. E o objetivo dessa operação ficando inicialmente nos R$ 28. Quando falo inicialmente é que dependendo da evolução da operação, se der essa oportunidade e da forma como ela evoluir, podemos até buscar um objetivo mais acima, uma melhor relação risco-ganho na operação. Depois disso, vamos falar de Vale 3, que terminou o pregão de hoje apresentando queda de 0,78%. Ela acionou a nossa saída basicamente ali no 0 a 0. Eu coloquei o stop dessa operação se perdesse aqui essa região de suporte. Ela veio e perdeu, veio aqui para cima depois dessa pancada para baixo. Enfim, acionou a nossa saída dessa operação. Então, essa operação da Vale 3, que a gente tinha uma compra em aberto, gerou aqui mais 0,06, mais 0,01, enfim, operação de 0 a 0, stop aí de proteção, porque o papel no gráfico diário já tinha andado aqui alguns dias e não tinha evoluído. Agora ainda me interessa para compra? Sim, ainda me interessa para compra. Se esse papel resolver, depois dessa pancada aqui para baixo, ele resolver abrir aqui a primeira hora de pregão, já fechando acima de tudo, dá para se buscar uma compra pelo G60. Não necessariamente pelo gráfico diário, mas pelo gráfico de 60 minutos, animaria ali para uma possível compra em cima de Vale 3. Depois disso, vamos falar de CSMG3, que terminou o pregão de hoje com alta de 1,75%. A gente segue comprado no ativo, só que agora com a mudança do stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Então, evolução do stop, redução aí do tamanho do stop para R$ 61,19. Então, ativo que a gente segue comprado, a região de compra ali na faixa 61,97, está em 63,38. Stop que era R$ 59,79 agora foi reposicionado para R$ 61,19. Depois disso, vamos falar de Goal 4. Pregão de hoje, recomendação de compra da Goal 4. Já tinha mencionado o ativo na última videoanálise, falando sobre o G60, guardar ali um pivôzinho de alta, e aí eu recomendei compra justamente nesse pivô de alta. Então, o papel conseguiu aqui superar essa região, 7,37, recomendação de compra foi em R$ 7,38, com stop aqui para baixo da mínima desse grande candle de alta que gerou um fundo. Então, o stop da operação em 7,28, entrada por volta de 7,38, fechou em 7,36, abaixo do nosso ponto de entrada. Objetivo em 7,58, lembrando o tamanho do stop na faixa de 1,36% e alocando 23% do capital total na Goal 4. Se essa ação
tentar aqui abrir o próximo pregão subindo, não conseguiu andar aqui, a gente já reposiciona o stop para baixo da mínima desse candle aqui, ou seja, já reposicionaria o stop para R$ 7,30. Enfim, o papel precisa realmente se desvincular aqui dessa região, se desenrolar aqui dessa região de antiga resistência, ou seja, pelo menos o ponto positivo é que se sustentou acima do 7,34. Pregão passado não tinha conseguido se sustentar acima, esse pregão conseguiu fechar acima e se manter acima. Vamos ver se consegue fazer algo aqui nesse sentido na Goal 4 a partir do próximo pregão. Gol 4, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse a máxima deste pregão aqui, ó. Mas não conseguiu fazer isso. Então o ativo segue aí no meu radar, mas a compra aqui ainda continua em aberta. Eu vou avaliar a abertura do próximo pregão para a manutenção dessa entrada aqui na faixa dos R$ 27,97, superação dos R$ 27,96. O stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, aguardando essa entrada para Gol 4. Só passando aqui os dados dessa entrada, 27,97, 26,94 ponto de stop. Risco aqui na faixa dos 3,68% é o tamanho do stop, alocando 13% do capital total devido ao tamanho do risco. E o objetivo na faixa dos 30,03. Vamos ver se ela consegue gerar aí sinalização de compra nos próximos pregões. Que é basicamente olhar para o G60 ali, ela superar tudo isso aqui para cima. Vamos então falar agora de Elet3, ativo que conseguiu romper aqui topos anteriores, fez um candle aqui que perdeu um pouco de força no fechamento do pregão, ou seja, se a gente olhar para o G60 na última hora de pregão, começou a perda de força já na penúltima hora de pregão e a última hora foi uma hora de pregão que puxou o ativo para baixo. Mas o que me chama a atenção é que o papel segue em tendência de alta, fechou acima da zona de resistência e que me chama a atenção mais pelo G60. Dependendo do recuo do preço aqui, sinalização a partir do próximo pregão de fundo ascendente, me chamaria a atenção para se buscar a compra, principalmente se esse fundo ascendente no G60 conseguisse sustentar, usar a região aqui de antiga resistência de 38,30 até 37,89 como um patamar de suporte, uma região de suporte para gerar essa sinalização de alta novamente. Vamos então agora para Qual 3, que também gerou um candle bom no pregão de hoje, uma alta de 3,33%, mas parou ali em cima da resistência. Também eu estou colocando esse ativo no mesmo formato da Elet3, no sentido de se teve ali um movimento forte para cima no G60, isso proporcionou ali uma leve superação da máxima da semana anterior, e aqui, dependendo dessa correção que já tem 2 candles, também geraria possibilidade de compra através de fundo ascendente ou pivô de alta, também na Elet3 ou pivô de alta, preferencialmente na Elet3 de fundo ascendente. No caso aqui da Qual 3, se ficar enrolada aqui mais próximo dessa resistência aqui, ó, e depois, ou seja, enrolada no G60 e depois romper para cima, mais interessante seria para se buscar essa compra aí na ação. E por último, lembrando que a resistência que está na faixa dos R$ 15,69 a R$ 15,72. Acima disso, a gente poderia falar em resistência lá por volta dos R$ 15,95 e depois disso em R$ 16,45 para Qual 3. E por último aqui, ODPV3. ODPV3 no dia de hoje terminou bem o pregão com alta de 5,76%, vinha numa tendência de baixa. Em basicamente um pregão, ela rompeu tudo para cima. Então, ponto positivo, G60 deu uma esticada para cima e agora iniciou a correção, assim como a Qual 3. Da mesma forma, avaliar aqui a movimentação do preço para baixo, possibilitando buscar uma compra através do gráfico 60 minutos a partir aí do próximo pregão, seja no chamado pullback, rompe resistência e podendo voltar ali para a faixa, testar essa região de 16,63 a 16,51 como um patamar de suporte para uma possível compra em cima desse ativo. Enfim, essa é uma forma de entrada. Para outros é simplesmente, vou comprar porque o candle é muito forte para cima, é um candle de rompimento, vou colocar o stop aqui embaixo e vou tentar pegar pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1 aí para cima. É outra forma de entrada, mas enfim, cada um tem seu perfil. Então é isso, amigos, muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.